Flávio Dino voltou a ameaçar o Arthur Lira. Lira não vai ter vida fácil depois que deixar a presidência da Câmara dos Deputados. A Polícia Federal vai ficar na cola dele e aquela previsão da liderança do Centrão que veio lá em 2023 pode se realizar. Lira tende a ser preso. Porque o Dino, ele tomou uma decisão liberando parte das emendas. Mas dentro dessa decisão, ele mandou muitos recados, várias ameaças, falando de balbúrdia, repasses esquisitos. E a gente tem que lembrar que o Flávio Dino tomou a decisão de investigar esses parlamentares com a Polícia Federal. E há em Brasília o temor com o pano de fundo da Operação Overclean, lá do Rei do Lixo, que pega União Brasil, Arthur Lira, Hugo Mota, um monte de gente. E aí veio a Advocacia Geral da União, olhou a decisão do Flávio Dino e falou para o governo: não libere as emendas, porque isso pode se configurar lá na frente crime de responsabilidade e vai ter muita encheção de saco para todos nós. Eu vejo que essa jogada do Flávio Dino e da AGU é um recado claro para o Hugo Mota, o futuro presidente da Câmara dos Deputados. O governo e o judiciário estão falando o seguinte: não seja um novo Arthur Lira, porque esse período acabou. O que você achou da decisão da AGU de não liberar as emendas? Foi um acerto ou vai tensionar ainda mais? Qual o futuro de Arthur Lira? Você acha que Lira vai ser preso? E essa postura do Flávio Dino está te surpreendendo? Dino está agindo certo? Se você curtiu as ameaças e as decisões do Dino, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. O Flávio Dino, ele optou por tomar uma decisão para liberar parte das emendas parlamentares que estavam retidas. Porque o Flávio Dino bloqueou as emendas pela falta de transparência. Porque desde o início do governo Bolsonaro, o ex-presidente foi se enfraquecendo, e em 2021, a partir da metade do mandato de Bolsonaro, a Câmara dos Deputados avançou muito, ou o Legislativo como um todo, principalmente sob o comando de Arthur Lira, avançou muito sobre o orçamento da União, e começou a ter plenos poderes por conta das emendas do orçamento secreto. Só que são emendas que não têm transparência e o STF começou a bloquear essas emendas. E aí o Dino, ele liberou parte das emendas que estavam bloqueadas e deu alguns recados, falando de balbúrdias, falando também de repasses muito estranhos, complementando ameaças que ele já havia feito anteriormente. Falando de malas de dinheiro, falando de repasses esquisitos, trazendo à tona a Operação Overclean, que é o principal caso de corrupção no momento no Brasil. E o Dino colocou a Polícia Federal para investigar os parlamentares, para investigar esses repasses das emendas do orçamento secreto. O Lira viu tudo isso e ficou com medo. O Lira teme a prisão. Porque agora, depois que o recesso parlamentar terminar, Lira pode até fazer Hugo Mota como sendo o seu sucessor, mas ele não vai ter mais os poderes que ele tinha anteriormente. E ele tá vendo esses recados do Flávio Dino e correu para o Lula. Eles fizeram uma reunião na semana passada, portas fechadas, só os dois, e o Lula garantiu ao Arthur Lira que não haveria nenhum tipo de perseguição política e muito menos jurídica, porque o Lira teme a prisão. O repasse dos kits robótica veio do orçamento secreto. Mas aquele caso, ele foi arquivado. Tudo bem que tem a origem dos recursos, que ainda ninguém foi lá reclamar, e pode ser que abra uma nova investigação. Mas agora, esses repasses que a Polícia Federal vai investigar, a origem da investigação é do STF, onde os deputados precisam ser investigados. Então Lira tá aqui. Essa é a grande verdade. Só que veio a AGU, a Advocacia Geral da União, e falou pro governo Lula o seguinte: Dino liberou, mas não faça os repasses. Porque essa decisão do Flávio Dino, ela tá uma decisão dúbia. O Dino precisa especificar quais emendas nós podemos repassar. Porque da forma como tá, o que pode acontecer? A gente libera as emendas hoje, os parlamentares ficam satisfeitos, mas podem surgir questionamentos no futuro. Questionamentos a respeito da legalidade desses repasses. Então não faça a liberação das emendas enquanto o Flávio Dino não for mais transparente, ou melhor, não foi esse termo, mas não for mais elucidativo na sua decisão. Essa posição da AGU levantou desconfianças nos bastidores do Congresso
que o Flávio Dino e o governo Lula estejam agindo de um modo casado, justamente para, na marra, na força, reduzirem o impacto das emendas para o orçamento da União. Eu vejo que a decisão da AGU é uma decisão correta. Por quê? Como o governo Lula não possui maioria no Congresso, e como o Lula está muito pressionado pelo mercado e pelos seus emissários comentaristas políticos, tudo eles falam que tem que cortar, aquela coisa toda. O governo Lula vai acabar, o Brasil vai acabar e o Brasil está indo muito bem. Caso o governo opte por liberar as emendas sem o devido respaldo do STF, abre-se uma margem para questionamentos sobre crime de responsabilidade. E a gente sabe o que acontece quando há um crime de responsabilidade, o impeachment. Não acredito que Lula sofrerá o impeachment, mas só os ventos de crime de responsabilidade, impeachment, já levantam as tensões, reduzem o poder de negociação do executivo, fortalecem o legislativo e Lula vai ter que ou terá menos poder de negociação. E aí vem mercado, vem emissários do mercado pressionando o governo. Então há um acerto por parte da cautela, ou há um acerto da AGU em ter essa cautela para evitar essas pressões futuras. O que eu vejo também são recados claros que estão sendo dados a Hugo Motta. Recados do governo, recados também do STF, do Legislativo. Porque ao longo desses últimos 4 anos, o Legislativo ele se impôs diante do Executivo e diante do Judiciário. Lula precisou fazer uma nova governabilidade, unindo forças com o Judiciário para conter o avanço do Legislativo. Até muita gente fala de parlamentarismo, o fim do presidencialismo, que seria o enfraquecimento do Executivo. Então o que há o recado? Motta, a era Arthur Lira acabou. Nós não vamos tolerar esse tipo de comportamento ou esse tipo de pressão. O Lula chamou o Hugo Motta para uma conversa também, faz aí 1 ou 2 semanas. O que Arthur Lira fez, acabou. Você não é Arthur Lira, e mesmo Arthur Lira agora, nesse final, não está conseguindo nos pressionar. Não está pressionando o Judiciário e não está pressionando o Executivo. Então não tente fazer a mesma coisa, porque nós sabemos o que você fez no verão passado. Porque nós temos a Operação Overclean, que é o pano de fundo disso tudo que tem desesperado Brasília, porque a Operação Overclean envolve o desvio com o repasse de emendas. E o Flávio Dino citou o caso do primo do Elmar Nascimento, vereador de Salvador, arremessando uma mala cheia de recursos em espécie quando a Polícia Federal chegou. E tem um rapaz que foi preso, um cantor lá da Paraíba, o Hugo Motta, que ele é amigo do Ciro Nogueira, que é seu amigo, que é amigo do Arthur Lira, que é o seu padrinho político, e é seu amigo também, olhem só, e ele fazia repasses, desviava recurso para Paraíba, que é o seu estado, olha só, e tem recurso empenhado para a sua cidade, olha só, Hugo Motta. Então não faça graça. Não faça graça. E o recado está muito claro. Lira terá problemas, mesmo depois da presidência da Câmara dos Deputados, ele vai sofrer apupos do STF e também da Polícia Federal. E Hugo Motta, se não abrir os olhos, também terá o mesmo destino.